Olá, tudo bem? Hoje nesse vídeo, peço para que você fique até o final, porque hoje eu vou te dar algumas orientações muito práticas de como tornar a sua leitura eficaz, prazerosa, satisfatória, produtiva. Tem muita gente que me fala que o sonho é gostar de ler, que o sonho é ler mais. E por que não realizar esse sonho? É super possível, gente. Tá? Então hoje eu tô aqui para te dar todos esses conteúdos de uma maneira leve, tranquila e funcional. Vai funcionar, basta você aplicar. Se você ainda não me conhece, eu sou Sheila Molchansky, sou psicóloga clínica e de alta performance, trabalho com atletas de alta performance há mais de 20 anos e eu tenho também um outro trabalho junto do que eu faço na clínica, que é trazer a leitura como uma fonte de autoconhecimento, como uma fonte de aprendizado, uma maneira da gente olhar para dentro, tirar recursos, tirar entendimentos e tomar novas atitudes. Então, sempre você vai ver aqui no meu YouTube, no meu Instagram, conteúdo sobre leitura, tá? Então, sempre com esse cunho de autoconhecimento, de transformação. Se você se interessa por ler e quer um empurrãozinho para ler, eu tenho um clube de leitura terapêutico que se chama Vem Ler Comigo, tá? Tem aqui na descrição do vídeo maneiras de você encontrar os conteúdos, de falar comigo. Ele funciona todas as quartas-feiras à noite, online pelo Google Meet. É um grupo VIP, tá? Então tem vagas limitadas, tem todo um funcionamento. É um grupo maravilhoso formado por mulheres maduras que decidiram ler juntas. Nós lemos 6 livros, fizemos um ano agora, em novembro, estamos indo para mais leitura e a gente não se desgruda. Ainda temos vagas disponíveis, mas o que eu mais queria falar para vocês é o quanto essas mulheres se tornaram produtivas e satisfeitas com a leitura. Eu leio com elas toda quarta-feira, então não é um clube que cada uma lê e depois a gente discute. Lemos juntas toda quarta-feira, pausamos, refletimos, damos risada, choramos, trocamos experiências, por isso ele é terapêutico. Não é um clube de leitura qualquer, eu sou suspeita para falar, né? Então, vamos para a dica de hoje. Se você um dia quiser fazer parte do grupo, você me chama e a gente estuda essa possibilidade juntos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai procurar, se você ainda não tem esse hábito super forte de leitura, você vai procurar um livro que tenha letras um pouco maiores. Não importa a quantia de páginas, isso não vai te importar nem me importar. O que vai importar é que ele tenha letras um pouquinho maiores, tá? E que ele tenha uma margem. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Bem interessante. Então, vocês estão vendo que ele tem uma letra mais ou menos, não é uma letra tão miúda, tá? Também não é uma letra tão grande, mas eu quero que vocês percebam a questão da margem, tá? Vocês vão procurar ver livros que tenham uma margem tão parecida quanto essa ou um pouco maior. Primeira coisa. Segunda coisa, vocês vão traçar uma linha vertical perto. Tá vendo? Veja se vocês conseguem enxergar. Mais ou menos um dedinho da margem, das duas margens, do começo e do fim. Para que vocês vão fazer isso? Para uma outra técnica que eu vou ensinar para vocês. O que vocês vão fazer a partir disso? Quando vocês começarem a ler, vocês vão fazer uma tendência de pular o que está aqui para fora da margem. Por quê? Porque vai ser meio que uma leitura intuitiva. Isso vai fazer com que você tenha até uma certa rapidez na sua leitura. Tudo bem, nosso objetivo não é ler rápido, mas aqui vem um bônus para vocês. Isso te ajuda a ler um pouquinho mais rápido, tá? Isso vai te dando um pautamento da sua leitura. Vem comigo, tem mais coisa aqui agora. Vamos lá. Você vai usar também um lápis ou uma caneta, tá? Se você estiver usando os seus eletrônicos para ler, você também usa suas canetinhas ou você usa aquelas barras que vão descendo, fazendo demarcação do texto que vocês estão lendo. Mas vamos lá, vamos para o método tradicional que uma parte usa, que eu particularmente uso também. Você vai fazer a leitura com o seu lápis ou sua caneta, acompanhando o que você está lendo. E, de preferência, terceira dica já, lendo em voz alta. Sheila, mas se eu estiver lendo num bando de gente, no meio do ônibus, do metrô, né?
No meio não tem problema, você balbucia, tá? A mecânica de você falar, junto com o movimento dos olhos, junto com o movimento da caneta ou do lápis seguindo a palavra, te faz fixar muito mais aquele conteúdo, tá? Então, isso é técnica. Você não quer só ler, você quer memorizar, você quer compreender aquilo que você está lendo, tá? Então, você vai junto com o lápis, palavra por palavra, não me importa a rapidez, me importa que você leia com concentração o que você está fazendo, tá? Vai tentar balbuciar ou falar em voz alta e vai tentar bater o olho só nas margens, tá bom? Então, primeiras dicas que já vão fazer sua leitura ser muito mais funcional. Vamos parar por aí? Não. Vamos continuar que eu tenho mais dica para passar para você. Mas antes disso, você vai fazer um favorzinho. Se você quer mais conteúdo, você precisa me mostrar que você gostou. Dá um like aqui, já aperta para você me seguir no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo. E depois você comenta para mim se você já conhecia essas dicas. Comente se você vai implementar e depois até você me fala os resultados que eu vou adorar saber. Mas vamos voltar para a leitura. Eu quero mostrar para vocês agora um outro livro, um outro exemplo para vocês verem que faz bastante diferença essa coisa da margem. Olha, eu estou mostrando aqui para vocês um livro que já tem uma margem muito mais larga, que tem menos coisas dentro, né? Então, essa leitura, comparado à leitura anterior, essa leitura vai ser muito mais suave, muito mais rápida. E para quem não gosta de ler, vai ser mais prazerosa. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês a questão da margem, a questão do tamanho da letra, para vocês já entenderem que para quem quer começar, tenta pegar um livro com uma margem mais larga, uma letra maior, que vai dar um jogo muito melhor de prazer na leitura. Mais coisas que eu gostaria de falar para vocês. Existem alguns outros métodos que eu uso lá no meu clube de leitura. Por exemplo, quando a gente está lendo, eu vou circular aqui só um exemplo para vocês, tá? Um exemplo rápido. Eu circulei uma palavra, tá? Que, por exemplo, para mim é uma palavra que eu não sei o significado. Eu não sei do que se trata essa palavra. Ou uma citação, ou o nome de um autor. Você vem e passa um grifa-texto, ou faz só o circular da palavra. Grifa aquela palavra. Porque quando você faz isso, você está dando vamos dizer, um reforço de atenção para aquele conteúdo que você está lendo. Isso vale, por exemplo, para matérias que você está estudando, para uma prova que você vai fazer, né? Então, quando você circula, quando você grifa, você está dando um novo foco para aquela informação. Isso é muito importante. Sheila, mas tudo é importante no livro. Claro que é, né? Mas existem algumas palavras, citações, alguns trechos que são mais importantes. Então, use esses recursos para tornar a sua leitura até um pouco mais eficaz. Em outro vídeo, você pode assistir um outro vídeo que eu também dei dicas sobre isso. O que acontece? Eu sempre recomendo uma segunda leitura. Aí, nessa segunda leitura, você vai ler só os highlights. Você vai ler só aquilo que você destacou do seu texto, tá? Isso também torna uma leitura muito mais produtiva para você no dia a dia. Mesmo acesso você tem no Kindle, nos eletrônicos, você consegue fazer esse grifo lá, caso você não esteja com o livro físico. Existem algumas pessoas que comentam que não é bom a gente voltar quando a gente está lendo uma coisa e não sabe o significado daquela palavra, para que a leitura seja simplesmente mais rápida. Mas eu vou dizer aqui o meu contraponto, eu não sou a favor disso, tá? Eu sou a favor de que se você não entende uma palavra, se ela tem um significado diferente para você, que você deve voltar. Você até pode não voltar naquele momento. Então você pega um lápis e anota ali, voltar, coloca uma estrelinha, faz algum símbolo que depois você possa lembrar de você voltar e pesquisar no dicionário, colocar uma anotação. Eu pesquiso no dicionário e eu coloco um post-it grudado do lado da palavra nas minhas anotações. Eu aumento o meu vocabulário, eu aumento o meu repertório, né? No meu clube de leitura, eu explico para as meninas o que significa aquela palavra, né? Então tem até um efeito didático, educativo daquilo. Então eu sou totalmente a favor da gente parar a leitura, pesquisar, ou parar e anotar e pesquisar depois. Mas eu não sou a favor da gente simplesmente passar por cima como um rolo compressor. Leitura é conhecimento, leitura é transformação, e a gente precisa desses elementos textuais, voltar neles
para a gente poder avançar na vida, tá bom? Então, esses são alguns pontos que eu queria trazer para vocês sobre a leitura. Não é fácil, para quem não gosta, eu sei que não é fácil, mas a gente, fazendo isso com um livro mais fácil, como eu falei, das margens, das letras, um assunto que você goste, você trabalhando com essas coisas de papelaria, são uma delícia também a gente poder usar. Você participando de clubes de leitura, em que existe o apoio, existe o incentivo, existe a cadência da leitura, tudo isso faz ficar muito mais gostoso. E agora a última dica que eu vou dar para você, principalmente se você não gosta de ler, ou se você não tem o hábito, mas gostaria de ler, é fazer um tempo inicial curto, todos os dias, tá? Então, eu recomendo isso para os meus pacientes, eu recomendo isso para as meninas do clube, recomendo isso para você. Você vai ligar o cronômetro e você vai ler por 5 minutos apenas, todos os dias. Você pode até ler 1, 2, 3 vezes ao dia, em momentos diferentes, mas você vai se tornar mais produtiva fazendo dessa maneira. Sheila, mas estava tão boa a leitura, eu tive que parar. Você vai parar, né? E aí, você vai ficar instigada a voltar no próximo momento, vai fazer 5 minutos de novo, vai ficar instigada, e aí você vai mudando o seu jeito de olhar para a leitura, e o seu hábito de leitura vai ficando cada vez mais robusto, prazeroso, eficaz, que é o objetivo desse vídeo. Você vai aumentando isso, conforme você vai dominando e tendo certeza do seu hábito. Na outra semana você faz 6 minutos, 7 minutos, 10 minutos, até você conseguir ler o tempo que a sua agenda permite que você leia, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Curte, me segue no canal, compartilha e comenta qual ou quais dessas dicas foram inovações para você aqui no vídeo de hoje. Te espero no próximo. Um beijo, obrigada!